Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de ciências, né? Como é bom a cada semana estar aqui com vocês e aprendendo um pouquinho, não é? Nós estamos estudando sobre misturas de substâncias, um tema muito importante, né? E agora nós estamos estudando sobre a separação de mistura, que é um outro processo muito interessante, mas que nós temos que ter o devido cuidado para que não possamos confundir esses tipos de separação de mistura, né? Nós já vimos que mistura é formada por duas ou mais substâncias puras. As misturas elas têm composição química variável e que não expressa por uma fórmula. Algumas misturas são tão importantes que têm um nome próprio. São exemplos de gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos, que são substâncias formadas por hidrogênios e também de carbono. O ar atmosférico, que é uma mistura de 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio, 1% de argônio e mais outros gases como o gás carbônico. O álcool hidratado, que é uma mistura de 96% de álcool etílico mais 4% de água. Olha só que interessante. Substância, né? Substância nós já vimos que é cada uma das espécies de matéria que constitui o universo. Pode ser simplesmente simples ou ela também pode ser composta. Então, substâncias simples ou substâncias compostas, né? Eu tenho, por exemplo, como simples aí, eu tenho a água. Ou então a substância composta aí, pode ser uma glicose. Glicose é aí onde eu tenho carbono, onde eu tenho oxigênio e onde eu tenho hidrogênio. Sistema é uma parte do universo que se deseja observar, analisar. Por exemplo, um tubo de ensaio com água, um pedaço de ferro, uma mistura de água e gasolina. Fases. Fase é o aspecto visual uniforme. Então, a partir do momento que eu olho, que eu observo um recipiente em que ali eu tenho misturas, eu vou observar e eu vou dizer quantas fases tem a partir da minha observação, porque é algo visual. Então, naquele recipiente eu vejo quantas fases. Se eu dissolvo o sal na água, eu só vou conseguir ver ali a água. Eu não vou conseguir identificar o sal, que ele está dissolvido, eu só vejo uma fase. Açúcar no sal, o sal na água, é a mesma coisa. Então, assim, eu consigo ver apenas uma fase. Mas quando eu coloco ali água e óleo, eles não se misturam, eu já vou estar vendo ali duas fases. Se eu colocar ainda aí nessa mistura em que eu tenho água e óleo, eu colocar areia. A areia ela também não vai se misturar, então ela vai ficar lá no fundo, a gente vai ver três. E assim vai. Então, assim, fases é uma coisa que é visual. Então, assim, eu vou ver ali quantas fases eu estou vendo. Então, eu digo, né, se ela tem apenas uma fase, ela é uniforme, ou então disforme, trisforme, né? Misturas homogêneas. Substância homogênea é formada por apenas uma fase. Então, eu consigo identificar apenas uma fase e não consegue ver as diferenças entre a substância. Então, como exemplo eu tenho a água mais o sal, a água mais o álcool etílico, a água mais a acetona, a água mais o açúcar, a água mais os sais minerais, não é? É muito comum a gente compra, utiliza água mineral, só que a gente não consegue ver os minerais ali presentes na água. Por quê? Porque ali é uniforme, eu só consigo identificar apenas uma fase. Mas eu tenho as misturas que são heterogêneas. E essas misturas, ela é formada por duas ou mais fases. As substâncias elas podem ser diferenciadas a olho nu ou pelo microscópio. Aí, como exemplo, nós temos a água mais o óleo, nós temos o granito, a água mais o enxofre, nós temos a água, a areia e o óleo, que eu citei há pouco. Então, aqui, ó, nessa imagem aqui, nós conseguimos ver bem nitidamente, ó, a água, tô clicando aqui, ó, a água, e eu consigo ver aqui, ó, o óleo, né? Eu consigo identificar ambas as substâncias. Então, aí ela é heterogênea. Substância, mistura aí diferente. Os sistemas monofásicos são as misturas homogêneas.
Os sistemas polifásicos são as substâncias heterogêneas. Como assim? Monofásico, mono vem de um. Então, fásico não é fase. Então, tem apenas uma fase. Quais são? Apenas substâncias homogêneas são monofásicas. Então, quando eu falo assim, o sistema monofásico, estou falando de substâncias homogêneas. Quando eu falar polifásico, substâncias que podem apresentar várias fases, né? Por duas ou mais fases. Então, eu tenho aí heterogêneo. Os sistemas homogêneos, quando formados por duas ou mais substâncias miscíveis que se misturam uma nas outras, chamamos de soluções. Isso nós vimos na aula passada, né? Que são exemplos de soluções: a água salgada, o vinagre, o álcool hidratado. Os sistemas heterogêneos podem ser formados por uma única substância, porém em várias fases de agregação. Estados físicos, por exemplo, água, líquida, sólida, o gelo, e no estado gasoso. Pronto. Já que eu vi como que ocorre, então, né, as misturas, né, como eu faço para misturar substâncias, então eu tenho a obtenção de uma mistura ou de uma solução, e para separá-las, como eu faço, né? Então, são vários os processos utilizados para a separação de mistura, tá bom? Os componentes das misturas podem ser separados. Há algumas técnicas para a realização da separação de misturas. O tipo de separação depende do tipo de mistura. Alguns dos métodos de separação de mistura que são: a gente tem a catação, nós temos a levigação, dissolução ou flotação, a peneiração, a separação magnética, temos a dissolução fracionada, decantação ou sedimentação, nós temos a centrifugação, filtração, evaporação, destilação simples e fracionada e fusão fracionada. São muitos? Sim, mas algumas são bem comuns umas às outras. Então, isso vai nos ajudar a compreender melhor. E a gente também separa por tipo de separação. Tem a separação dos sólidos, dos líquidos, e assim vai. Separação de sólidos. Para separar sólidos, podemos utilizar o método de catação, levigação, flotação ou dissolução, a peneiração ainda, a separação magnética, ventilação ou dissolução. Catação, né? A gente pode utilizar como exemplo aí, a gente utiliza separar feijão das impurezas antes de cozê-los. A gente faz isso antes de cozer o feijão, a gente vai lá e tira todas aquelas impurezas, né, os cisquinhos, e a gente consegue ali um processo de separação de mistura. Eu estou separando, tá? Então, consiste basicamente em recolher com as mãos ou uma pinça um dos componentes da mistura. Levigação. Separa as substâncias mais densas das menos densas, usando a água. Por exemplo, processo usado por garimpeiros para separar ouro da areia. O ouro ele é mais denso e a areia ela é menos densa. Então, o ouro ele vai ficar no fundo. Então, naquele movimento ali giratório que faz com aquele equipamento que parece uma bacia, conforme vai girando, vai conseguindo separar ali o ouro da areia. Dissolução ou flocação consiste em dissolver a mistura em solvente com densidade intermediária entre as densidades dos componentes das misturas. Exemplo: serragem mais areia. Adiciona-se água na mistura, a areia fica no fundo e a serragem flutua na água. Então, dessa forma aí eu consigo aí separar, tá? Então, eu vou fazer essa aí, né? Eu vou ficar os flocos. A gente fala de flocos, né? Ele vai subir. O mais denso, ele desce. E o menos denso, ele vai subir. Então, eu vou conseguir, então, fazer essa separação. Vamos para outra parte aqui. Peneiração, bem comum e é utilizada aí nas nossas casas. Separa sólidos maiores de sólidos menores, ou ainda sólidos em suspensão em líquidos. Exemplo: os pedreiros usam esta técnica para separar areia mais fina de pedrinhas, para separar a polpa de uma fruta das suas sementes, como o maracujá. Este processo também é chamado de tamização.
Separação magnética. Esse é um processo aí, né, que vocês podem fazer em casa, testar em casa, desde que se tenha um ímã, né? Então, é utilizado um ímã, esse material que é um ímã, ele possui eletromagnetismo, então ele vai atrair tudo que é metálico. Tudo tem um efeito magnético, então eu posso colocar em alumínio, posso colocar ele em hastes de ferro, enxofre. Se eu tiver ali, ó, eu coloco lá um exemplo, né? A linhaça de ferro misturada ao enxofre, areia, mais o ferro. Então, eu vou conseguir fazer essa separação, porque a partir do momento que eu colocar o ímã, né? Através do eletromagnetismo, ele vai atrair esse metal. E aí a gente vai conseguir fazer essa separação. Ventilação, usado para separar dois componentes sólidos com densidades diferentes. É utilizado um jato de ar sobre a mistura. Exemplo, separar o amendoim torrado da sua casca, já solto. O arroz, mas a palha, né? Bem utilizado. De uma forma bem simples, a gente faz naquela separação. O que é menos denso, o vento vai levar. É por isso que fala ventilação, o vento leva. E o mais denso ele vai ficar. Dissolução fracionada consiste em separar dois componentes sólidos utilizando um líquido que dissolva apenas um deles. Exemplo, sal mais areia. Dissolve-se o sal em água. A areia não se dissolve na água. Pode-se filtrar a mistura separando a areia que fica retida no filtro da água salgada. Pode-se evaporar a água separando a água do sal. Então é uma forma aí, né, que é utilizada para separar aí a água do sal e também para separar aí o sal da areia. Então assim, eu pego a areia que está misturada com sal, coloco água. Quando eu faço isso, o sal ele vai se misturar à água. Então, eu separo a água da areia. Depois, então, eu deixo aquela água evaporar e vai ficar ali somente o sal. Não é isso que se faz quando é tirado o sal, que a gente sabe que o sal ele fica no fundo do mar, perdão. Fica no fundo do mar. E é retirado e feita a separação lá nas salinas. Separação de sólidos e líquidos. Para separar as misturas de sólidos e líquidos, podemos utilizar o método da decantação. Decantação e também a sedimentação, centrifugação, filtração e evaporação. A sedimentação já vem de sedimentar. Então, consiste em deixar a mistura em repouso até o sólido se depositar no fundo do recipiente. Exemplo, a água e a areia. Então, eu misturo ali, pronto, deixo um tempo, o que é que vai acontecer? Ó, aquela areia ela vai se sedimentar. Vai ali se depositar no fundo desse recipiente e eu vou conseguir separar ali a água da areia. Decantação é a remoção da parte líquida, virando cuidadosamente o recipiente. Pode-se utilizar um funil de decantação para remover um dos componentes da mistura. Exemplo, água mais óleo, água mais areia. Às vezes eu costumo fazer isso quando eu lavo o feijão, o arroz. Então, eu lavei o feijão, o arroz. Então, eu viro a vasilha com bastante cuidado, deixo cair só a água e não para não deixar cair o feijão e o arroz, né? Então, esse processo aí é decantação. Centrifugação é o processo de aceleração da sedimentação. Utiliza-se um aparelho chamado centrifuga ou centrifugador, que pode ser elétrico ou manual. Exemplo, para separar a água com barro. Ou então, para separar você no processo que você lava a roupa, né, na máquina, e você coloca um modo de centrifugar, que a roupa já sai, né, quase seca ali. Eu consigo separar a roupa da água. Então, esse processo aí é centrifugação. Eu tenho também esse outro processo que é chamado de filtração, que é o processo mecânico que serve para separar a mistura sólida de espessa com líquido ou gás. Utiliza-se uma superfície porosa, que é um filtro, para reter o líquido e deixar passar o líquido. O filtro usado é um papel filtro. A gente também pode utilizar o filtro que é utilizado nas nossas casas para filtrarmos a água. Aqui esse filtro também, como se fosse um filtro de café, a gente consegue ali, ó, deixar passar somente o que a gente quer, só a parte líquida, e o restante ali sólido a gente vai conseguir ali separar, tá bom?
Evaporação consiste em evaporar o líquido que seja misturado com um sólido. Exemplo, água mais sal de cozinha, né, que é o cloreto de sódio. Nas salinas, obtém-se o sal de cozinha por este processo. Na realidade, as evaporações resultam em sal grosso, que, se for purificado, torna-se o sal refinado, sal de cozinha, que é uma mistura de cloreto de sódio e outras substâncias que são adicionadas pela indústria. E a separação de misturas que são homogêneas. A gente pode utilizar aí, ó, alguns processos, e um deles a gente pode utilizar aí. Passei. A destilação. Vou crescer um pouquinho mais aqui. Pronto. Para separar os componentes das substâncias de misturas homogêneas, aquelas que a gente consegue dissolver totalmente, termos uma solução, usamos o método chamado de fracionamento, que se baseia na constância da temperatura nas mudanças de estados físicos. São eles destilação e fusão. Destilação consiste em separar líquidos e sólidos com pontos de ebulição diferentes. Os líquidos devem ser miscíveis entre si, exemplo, a água mais o álcool etílico, a água mais o sal de cozinha. O ponto de ebulição da água é de 100 graus e o ponto de ebulição do álcool é de 78. Se quisermos essa mistura, o álcool ferve primeiro. No condensador, o vapor do álcool ele é resfriado e transformado em álcool líquido, passando para outro recipiente, que pode ser um frasco coletor ou um copo de Becker, um recipiente. E a água permanece no recipiente anterior, separando-se assim do álcool. Para esta técnica, usa-se o aparelho chamado destilador, que é um conjunto de vidrarias do laboratório químico. Utiliza-se termômetro, balão de destilação, o haste metálica ou suporte. Eu vou explicar para vocês aqui, vocês vão compreender. Conforme colocamos aqui, ó, colocamos aqui a água e o óleo, né? Pronto. Ou então o sal e a água. Pronto. Vamos colocar aqui como exemplo o álcool e a água. Pronto. Como o ponto de ebulição do álcool é de 78 e da água é de 100%, logo quando entrar aí no ponto de ebulição, o álcool vai entrar muito mais rápido. Então, o álcool ele evapora muito mais rápido que a água. Isso é fato. Então, é colocado para ferver. Pronto. Como a água ela ferve depois, né? Então, o álcool ele é primeiro. Então, a gente vai ver aqui o termômetro. Esse termômetro vai para medir a temperatura. O álcool, quando ele for evaporar, ele vai passar aqui, tá vendo? Vai passar para esse outro recipiente aqui, vai passar por um condensador. E esse condensador vai pegar esse gás e vai condensá-lo. E ele vai se tornar líquido novamente. E aí, foi feita a separação, então, aí, desses dois líquidos. Fusão fracionada separa componentes de misturas homogêneas de vários sólidos. Derrete-se a substância sólida até o seu ponto de fusão, separando-se das demais substâncias. Exemplo: mistura sólida entre estânio e chumbo. O estânio funde-se a 231 graus e o chumbo a 327. Então, funde-se primeiro o estânio e aí, após fundi-lo, a gente consegue fazer aí essa separação. Espero que vocês tenham compreendido. São processos, alguns são bem parecidos, são simples. Quem não entendeu, volta o vídeo, viu? Assista. E eu quero que vocês assistam e estudem esses tipos. A atividade de casa é essa. Vocês vão estudar os tipos de separação de mistura.